A professora da UNO Chapecó, Rosa Salete Alba, explica o tema do livro que está lançando, Espaço Urbano, os agentes da produção em Chapecó. A obra contextualiza o desenvolvimento da capital do Oeste desde a colonização. Este é o terceiro livro disponibilizado gratuitamente no site da editora Argos. Eu converso hoje com a professora Rosa Salete Alba, que é autora do livro Espaço Urbano, os agentes da produção em Chapecó. Olá, boa tarde, professora. Boa tarde. Então, em linhas gerais, quais foram os principais fatores que determinaram o crescimento de Chapecó para que ela se tornasse a cidade polo, referência que ela é hoje? Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada, pela oportunidade, Bem, então, assim, o livro Espaço Urbano, ele procura se mostrar um pouco o processo, de desenvolvimento, eu diria, de crescimento urbano da cidade de Chapecó, E aí, quais são os agentes? A gente tem, assim, como o principal fator, as agroindústrias, que foram para nós aqui o carro-chefe desse processo de desenvolvimento. E a partir das agroindústrias, todo um processo de desenvolvimento de outras atividades a elas ligadas, no caso, tanto de outras indústrias, a indústria metal-mecânica, por exemplo, a indústria do transporte, indústrias de embalagens, e também outros serviços, que tanto no setor de ensino, de cursos técnicos, e de escritórios, enfim, outras atividades ligadas também a esse setor, Então, um pouco esse processo que desencadeou o crescimento de Chapecó, desenvolvimento, no caso, urbano, sobretudo, e a construção desse espaço geográfico que nós temos hoje em Chapecó, E a partir daí todo um processo de outras atividades que foram se agregando nos anos mais recentes, Uhum. E assim, o desenvolvimento de Chapecó, ele teve uma ligação muito forte entre economia e política. Ele teve desenvolvimento em infraestrutura por parte do Estado, com incentivos do Estado, a senhora acredita que caso esses investimentos do Estado não tivessem acontecido, Chapecó teria tido um desenvolvimento tão forte no agronegócio como ela teve? Então tem assim um capítulo que eu trato no livro e que procura mostrar um pouco a importância do Estado nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, E aí o Estado ele foi um fator muito muito importante, Tanto do ponto de vista das políticas, no período ali de desenvolvimento. Nós tivemos ali na década de 1960 a criação da Secretaria do Desenvolvimento do Oeste, instalada aqui em Chapecó, e que foi uma coisa assim inédita no Estado. Então nunca se teve uma secretaria instalada fora da capital. Então, isso também foi uma forma de pensar um pouco ou então atender esta região que, digamos, estava distante do próprio governo do Estado. E aí uma série de financiamentos que eu vou demonstrando nesse capítulo, de financiamentos, que essas empresas elas tiveram acesso, E também eu mostro que essas empresas, elas também sempre tiveram, de uma forma ou de outra, algum representante nos diferentes escalões do governo, seja estadual, seja federal. E isso também facilitou esse acesso dessas empresas por parte desses financiamentos e de outras formas. O Estado também teve muito presente na construção da infraestrutura necessária. Então, década de 50, 60, por exemplo, era uma região totalmente desprovida de energia elétrica, por exemplo, de estradas, de pontes, fundamentais para o escoamento da produção e também para o desenvolvimento dessas atividades econômicas. Então, o Estado ele entra também muito presente nessa questão da formação de uma infraestrutura necessária. E outro elemento também que o Estado esteve presente na própria questão da sanidade animal, Então, através da SIDASC, por exemplo, foi todo um trabalho ali desenvolvido
para o cuidado e hoje também o Estado é uma referência em termos de ausência de algumas doenças, por exemplo, a febre aftosa, né, que acabam comprometendo com toda a produção. Então, foram vários assim contextos, várias situações em que o Estado ele esteve presente e que com certeza favoreceu muito esse processo de crescimento econômico desses grupos, sim, né? O agronegócio sempre foi muito forte na região, mas a gente tem um exemplo que não foi tão bem sucedido, que foi o caso do frigorífico Chapecó, que teve uma filial lá em Xaxim. No momento em que ele teve a falência decretada, várias pessoas perderam o emprego e a cidade perdeu boa parte da renda que ela tinha. A senhora acha que essa dependência das pessoas desses pequenos municípios é um problema devido à área que ele abrange, tanto rural quanto urbana? Então, realmente o agronegócio ele tem essas contradições, né? Hoje a gente trabalha, procura compreender esse processo, né, de instalação do agronegócio. Ele traz sim um processo de crescimento econômico para uma região, mas ao mesmo tempo, na geografia a gente fala que existem fragmentações territoriais, espaciais que vão se formando. Que é exatamente essa concentração de capital em determinados lugares, né? E nesse sentido, no caso do frigorífico Chapecó, ele vivenciou um período aí a partir dos anos 90 em que o processo de globalização e mundialização da economia ele acelerou o processo de centralização também de capitais, quer dizer, a junção de diferentes frigoríficos e tal a fusão desses capitais, né? E no caso ali na época teve essa situação de uma política internacional, né, que acabou por comprometer o desenvolvimento de todo o frigorífico e que, sem dúvida, acabou atingindo toda a região. No caso de Xaxim, a gente fez uma pesquisa lá e, na época, mostrou que a arrecadação do município caiu em 65%. Então, isso, é claro, acabou atingindo toda a economia municipal, né? Comércio e outras atividades. Mas, assim, outros municípios também foram atingidos, porque boa parte da matéria-prima desses frigoríficos, ela advém de diferentes partes dessa região, de outros municípios dessa região, que eram pequenos agricultores e que muitos deles acabaram não recebendo mais, acabaram perdendo aquela produção. Então, isso também compromete a economia daqueles municípios, né? Porque são agricultores que não têm mais a sua renda, que não têm mais esse fluxo, né, de capital ali da propriedade, né, e que, portanto, vai refletir no comércio local e em outras atividades daquele município, né. Então, o agronegócio, ele é uma atividade forte, mas ele traz, então, como eu disse, essas contradições, essas fragmentações, que acaba comprometendo também muitas vezes as famílias, né, desses agricultores, pequenos comércios locais e tudo mais. Então, na época, a crise do frigorífico Chapecó é um bom exemplo para mostrar, né, como tem o seu potencial esse tipo de atividade, mas ao mesmo tempo ele também tem suas fragilidades, né? E não atinge apenas o município, a cidade que está instalado a indústria, mas acaba atingindo uma região toda, né? Bom, e assim o desenvolvimento da agroindústria ele foi muito forte aqui na região e a partir do momento em que as agroindústrias abriram as portas para exportação para outros países, foi muito forte isso, mas os países começaram a fazer exigências nos processos de produção lá nas pequenas propriedades, inclusive. Isso gerou uma dependência de recursos financeiros em que muitas vezes os agricultores não conseguiam suprir isso e que se obrigavam a vir para a cidade. A senhora acredita que a atual formação urbana e econômica é resultado disso, dessa migração das pessoas do campo para Chapecó? Então assim, a gente, sem dúvida, né, Chapecó, por exemplo, ele vai se constituir aí na década de 70, 80, um processo intenso, né, de urbanização. E aí a gente vê assim que o Brasil todo ele passa por um processo de inversão. A população que antes
vivia na cidade passa a morar no campo. E cada região vai ter a sua especificidade, né? No nosso caso aqui da nossa região, então essa articulação das agroindústrias, né? Tivemos aí sim um processo das chamadas da modernização, né? Da produção. Então, até algum tempo, isso antes do processo de integração, né? Que foi implantado por esses frigoríficos, existiam vários agricultores que tinham a sua produção de suínos, por exemplo, e que acabavam vendendo o excedente para o comerciante da cidade. Então, quando se rompe essa forma de produção, acontece que essas famílias, elas não têm mais, as que conseguem se integrar a um desses frigoríficos, elas se mantêm no campo. As que não conseguem, elas são obrigadas, muitas delas, ou investir em outro segmento na agricultura, né? Mas a grande maioria acabou sendo excluída do campo e o destino foi a cidade, né? E Chapecó, como uma cidade então já tinha esses frigoríficos, acabou atraindo muito mais essa população, né? Então, o processo de êxodo rural, ele é muito presente nesse processo de formação urbana de Chapecó, sem dúvida, né? E aí entra, sem dúvida, a forma em que essas empresas elas foram estruturando o campo também para conseguir manter a matéria-prima dentro de um padrão de qualidade, de produtividade e tudo mais. E uma dependência muito grande também dos agricultores com relação a essas empresas. Então, hoje é muito comum conversar com agricultores que colocam que o investimento ele é muito grande, né? Que eles precisam todo ano estar inovando, estar investindo e tal, porque senão não conseguem se manter enquanto integrados, né? E é toda uma estrutura que está lá, precisa ser mantida e precisa ser inovada também dentro dos processos, das inovações que as empresas aqui da cidade acabam tendo, né? Então, muito obrigado, professora, pela conversa. Voltamos ao estúdio.